Vamos conhecer neste tutorial mais um recurso dos FlexiBlocks, nomeadamente o estabelecermos um incremento para conseguirmos aumentarmos ou diminuirmos um determinado elemento ou uma determinada característica de um objeto. Na circunstância temos aqui esta folha de impressão. Ela começa por ser uma folha A4, que vou aqui repor, e depois cada vez que a aumentamos ou na largura ou na altura, portanto, ele aumenta 18 cm, sempre, não consegue diminuir menos que 18 ou mais que 18, exceto 36 ou um múltiplo de 18, e na altura ele só aumenta meia folha de cada vez, portanto ele não consegue diminuir aqui para uma dimensão intermédia. E vamos ver como é que eu consegui estabelecer, portanto, esta regra. Vamos começar por desenhar uma folha A4 e depois transformá-la num bloco e atribuir-lhe parâmetros e ações. Portanto, vou começar pela ferramenta Line, portanto, a ferramenta já nossa conhecida, portanto, penso que toda a gente a conhece, Line, e vou começar por desenhar a folha 29.7. Eu vou, a largura é 21, mas eu vou pôr 3 cm para a aba, 18 para o resto da folha, portanto 18 mais 3, 21, 29.7 e fecho a folha aqui. E aqui vou desenhar a aba daqui a aqui. Portanto, temos aqui a aba da folha, temos aqui a marcação para corte da folha, portanto temos aqui uma linha separada desta pequena que aqui está, portanto para esta poder esticar e não afetar aquela ao lado. E agora vamos transformar isto numa folha de impressão. Portanto, vou transformá-lo num bloco, portanto faço bmake, bblock, seja o que for, ou wblock se eu quiser gravar no disco rígido, e vou-lhe dar o nome folha. Vou definir aqui o ponto de inserção, vou selecionar os objetos que vão fazer parte da folha, carrego no botão direito do rato, mantenho a opção Open in Block Editor ativada, faço OK e cá estou eu no editor de blocos. E então quais são, portanto, os parâmetros, quais são as características aos quais eu vou adicionar parâmetros e quais são os parâmetros que eu vou adicionar? Portanto, eu vou adicionar dois parâmetros de distância, o da largura e o da altura da folha. Portanto, vamos aqui onde temos Operation Parameters, clico aqui e faço linear. O primeiro parâmetro é esta largura da folha, que não é a largura total, é apenas a largura do módulo de 18 cm, já quem usa 18,5 ou 19, portanto é o gosto de quem quiser. Portanto, como eu não tenho nenhuma ação portanto, atribuída, ele apresenta-me aquele ponto de exclamação, portanto quer dizer que não tem nenhuma ação atribuída. Se repararem, ele tem dois grips, eu só me interessa ter um, portanto eu vou selecionar aqui distância e vou aqui onde diz Number of Grips e mudo para 1 e fico só com o grip lá direito, para aumentar o tamanho da folha. Vamos também criar um outro parâmetro para a altura, portanto vou aqui novamente ao linear e faço um parâmetro daqui a aqui e coloco aqui ao lado. E mais uma vez seleciono e onde tenho aqui Number of Grips mudo de 2 para 1, portanto, e ficamos só com aquele pontinho para alterar. Vamos só ver o que é que aconteceria. Neste caso não ia acontecer nada porque não temos nenhuma ação distribuída. Vamos primeiro então atribuir uma ação. A ação que vamos atribuir é o stretch, é o que vai esticar estes dois retângulos que aqui estão, portanto, ou por outra, é um retângulo, mas vai esticar na largura e na altura. Portanto, vamos aqui à ação stretch. Ele pergunta-me qual é o parâmetro ao qual eu quero atribuir stretch. Eu vou colocar aqui o parâmetro que define a largura da folha. O ponto que vai cometer a ação, portanto, será este ponto aqui. E agora pede-me para definir a janela, portanto, com as entidades que vão ser esticadas e movidas. Portanto, eu vou fazer uma janela daqui a aqui, como faria se estivesse a usar o comando stretch. Cá está. E agora, quais são os objetos afetados? Portanto, e aí vamos selecionar esta linha horizontal, esta também, e esta vertical. Portanto, esta linha vertical vai ser movida para a esquerda ou para a direita, e as horizontais vão ser esticadas. Carrego no botão direito do rato e coloco aqui a minha ação que eu vou chamar largura, vou-lhe chamar só largura da folha, ou largura. Cá está. Agora, a mesma coisa para a altura. Portanto, vamos outra vez aqui a stretch, vou selecionar o parâmetro,
o ponto que vai desencadear a ação, os dois pontos que definem a janela que me vai definir o stretch, e neste caso vou selecionar esta linha vertical, esta outra, e reparem que eu não selecionei esta linha de 3 cm, portanto ela vai permanecer sempre quietinha naquele local. Carrego no botão direito do rato e vou atribuir. Vou colocar aqui a minha ação e vou-lhe chamar altura. Cá está. Portanto, temos a largura e temos a altura. Vamos testar. Portanto, vamos aqui fechar o Block Editor, vou gravar e vou selecionar o bloco, e reparem que eu já consigo aumentar e diminuir a largura e a altura da folha. Vamos fazer aqui uma série de undos para voltarmos a ter o A4. Portanto, temos isto de forma correta, simplesmente eu não quero fazer isto assim de uma forma tão anárquica. Portanto, eu quero ter a certeza que os módulos que eu estou a acrescentar, quer na largura, quer na altura, são múltiplos de 14.85 no caso da altura, portanto que multiplicado por 2 dá 29.7, que é a altura de um A4, e de 18 no caso da largura, portanto para depois, quando eu for a dobrar as folhas, ficar a bater tudo certinho. E então como é que eu vou fazer para conseguir esse processo? Portanto, eu vou fazer novamente a edição do bloco, vou fazer duplo clique no bloco, faço OK. E agora vou selecionar aqui o parâmetro distância, vou selecioná-lo aqui, e nas propriedades, na barra da propriedade, ele tem aqui um campo que se chama Value Set, e abaixo dele diz Distance Type, que neste momento diz None. Se eu clicar aqui, eu vou ter duas opções. Portanto, uma delas não vamos falar agora, que é o List, vamos falar isso num próximo tutorial, mas a outra chama-se Increment. Se eu selecionar aqui Increment, eu tenho aqui vários parâmetros que eu posso editar, entre os quais um que se chama Distance Increment. E é aqui que eu vou pôr o valor de 18, que é o incremento que eu vou atribuir cada vez que aumento ou reduzo o tamanho da folha. Faço Enter e ele atribui-me este incremento ali à folha. A mesma coisa vou fazer na altura. Desculpem, tenho que desselecionar o outro. Faço a altura. Distance Type Increment, e o incremento neste caso é 14.85, portanto metade de 29.7, e portanto atribuo a esta altura. Faço Close Block Editor, vou gravar, vou selecionar aqui o meu bloco e reparem, eu vou clicar neste ponto e aparece-me logo aqui uma réguazinha, portanto aqui uma escala que me permite perceber qual é o tamanho que eu estou a aumentar na altura e na largura, para eu perceber quantos módulos, na realidade, estarei a acrescentar ao meu desenho, portanto, à minha folha de impressão. No entanto, temos aqui um pequeno problema. Eu, na altura, posso diminuir isto para metade do A4, e na largura posso até, inclusivamente, ficar só com a aba. Portanto, é um pequeno erro de concepção da minha folha que pode ser corrigido de uma forma muito fácil. Vamos fazer outra vez a edição do bloco, faço duplo clique, faço OK, vou selecionar aqui o parâmetro Distance e no Value Set, portanto eu defini o Increment e a altura, o Increment foi de 18, vou estabelecer um mínimo de tamanho para a folha que vai ser também de 18, ou seja, eu não consigo diminuir o tamanho daquela distância para menos de 18 cm. E dessa forma estou a limitar o tamanho da folha. Se eu quisesse também podia colocar um máximo. E isso seria interessante, por exemplo, para colocar no máximo o tamanho do rolo. Ou na altura máxima a largura da folha, portanto a largura do rolo. Portanto eu não consigo imprimir folhas mais altas do que aquelas. Portanto o que eu vou fazer agora é vir aqui à distância, aqui neste caso na altura, mas desta vez eu não vou colocar 14.85, eu vou colocar 29.7, que é o tamanho do A4, portanto não faz sentido nenhum ele vir até metade. Portanto, vou fazer outra vez Close Block Editor, vou gravar as alterações no bloco, e agora eu posso continuar a aumentar a altura da folha, portanto, posso continuar a diminuir a largura e a altura da folha, mas desta vez eu já não consigo reduzir o tamanho da folha a
um módulo na largura ou a meio módulo na altura. Portanto, eu aqui tenho forçosamente ou manter ou aumentar o tamanho da folha. Portanto, e desta maneira nós temos uma folha que nos vai servir para qualquer tipo de formato e apenas temos que utilizar o mesmo bloco. Uma chamada de atenção. Eu podia também aqui colocar o meu rótulo e fazer com que ele fizesse parte do mesmo bloco. Mas tenho um problema. É que os blocos com atributos não funcionam com os blocos paramétricos. Portanto, nós fazemos o esticar a folha e se esticarmos a folha, o que vai acontecer é que os valores dos atributos vão ficar sempre no local original, portanto, e têm que ser movidos à parte, o que é bastante estranho e muito chato. De maneira que o meu conselho é que se quiserem colocar um rótulo, coloquem-na a posterior e criem um bloco, eventualmente paramétrico, à parte. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi. Não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Adobe Cad, do SketchUp e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.